Olá, meus amigos, tudo bem? Sempre fazendo votos que possamos estar bem. Então vamos mais uma vez para um momento de reflexão e já rogamos que o nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, possa nos inspirar e nos conduzir. Na reflexão dessa semana, nós separamos um texto do livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho. E nós vamos para o item 52, com o subtítulo Tentação de Jesus. Por que nós separamos esse material? É muito comum nós encontrarmos ainda irmãos dentro do movimento, por não terem lido a obra Gênese de Allan Kardec, imaginar ainda que Jesus foi levado ao deserto e que o demônio o tentou. Quando nós lemos isso e pegamos tudo isso ao pé da letra e acreditamos que Jesus passou por tudo isso, a gente ainda não consegue compreender que Jesus é o Messias. A gente não consegue nem entender a escala espírita. Porque Jesus não é um espírito puro, Jesus é um espírito crístico, ele está além do espírito da primeira ordem que Kardec retrata, está no livro dos Espíritos, quando vai falar da escala espírita. Então, absolutamente nada de matéria tem qualquer influência sobre o Mestre Jesus, sobre o Rabi, sobre o Cristo. Então, o texto de Allan Kardec vai retratar exatamente esse momento. Então, vamos lá? Se você quiser acompanhar, item 52 do capítulo 15 do livro A Gênese. Eu estou com a tradução de Evandro Noleto. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e tentado por ele, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Olha aí, gente, parábola. E aqui tem uma nota interessante. A explicação que se segue é a reprodução textual de uma instrução que um espírito deu a esse respeito, a essa tentação. Abre aspas. Então, a partir de agora, vamos ver o texto que o espírito explica sobre esse período da tentação. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve manter-se sempre vigilante contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderias que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, por mais curto que fosse, às sugestões do demônio e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que levaria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade maléfica. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal não teria nenhum poder sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Sem dúvida, tal fato se teria espalhado por todos os povos. A tentação, portanto, não constitui um ato material físico. Quanto ao ato moral,
Admitiríeis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem, o seu poder? Abre aspas. Adora-me, que te darei todos os reinos da terra? Fecha aspas. Então o demônio desconheceria aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele sabia perfeitamente que seria repelido por aquele que viera destruir o seu império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, pois se trata apenas de uma parábola, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Pode ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Fecha aspas. Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo às más inspirações: retira-te, Satanás, ou, por outras palavras, vai-te, tentação. Então, meus amigos, óbvio que se trata de uma parábola. Em absoluto, nós temos que primeiro compreender, estudar o livro A Caminho da Luz para nós entendermos melhor a posição do Cristo de Deus, a posição do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos projetar as nossas fragilidades no Cristo. Ele é um Cristo. Meus amigos, antes que o mundo fosse, ele já era. Antes que nós fôssemos, ele já era. Ele é o Cristo, ele participou da construção desse planeta, ele organizou, ele é um co-criador. Então, vamos estudar. Estudar o Cristo, respeitá-lo, pois ele é a imagem do próprio Deus. Porque ele reflete Deus 100%. E assim, mais um momento de reflexão e rogamos que Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso amado Mestre, possa abençoar a todos nós. Um grande abraço da tia.